Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma viagem pelo nosso Brasil. Mas antes de começarmos a conhecer o estado de hoje, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e o entrega a mais pessoas. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Bem ajuda muito o canal, fico muito feliz em ler. Você está vendo os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim você não perde mais nenhum vídeo e compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias e também se inscreverem no canal. Compartilhe também nas suas redes sociais. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar pela história de mais um estado do nosso tão querido Brasil. Vou pedir aqui licença e sua honrosa presença para falar do nosso mapa. Estados e capitais, nos seus grupos regionais, doravante, nada escapa. No meu norte, do Amapá, capital é Macapá. Eu digo sem cerimônia, do Acre falo, é Rio Branco. Seu amigo aqui é franco, Porto Velho é de Rondônia. Não vá se perder na lista, de Roraima é Boa Vista, do Pará, digo, é Belém. Estude, atinja seus afins. Palmas é do Tocantins. Amazonas, Manaus tem. Vou partir para o Nordeste, terra de cabra da peste. Maranhão é São Luís. Indo em terra nordestina, Piauí tem Teresina, a minha pesquisa diz. Anote por gentileza, Ceará é Fortaleza. Escreva aí que é Natal, do Rio Grande do Norte. Se preciso for, recorte. Decore, é fundamental. Paraíba, João Pessoa. E Bahia, terra boa. Não vacile, é Salvador. Que a cachola não me pife. De Pernambuco é Recife. Acompanhe, por favor. Na cuca já deu um nó? Não desista, é Maceió. De Alagoas, capital. Desse estudo participe, Aracaju de Sergipe, guarde aí para ser o tal. O Sudeste agora é tema, não vai ser muito problema aprender essa lição. Seu mestre não desaponte e lembre, Belo Horizonte, de Minas Gerais, irmão. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Encanto, a capital não me dá. Seja esperto, agora tente. São Paulo tem igualmente uma capital xará. Para o sul vamos rumar e com certeza gravar. Florianópolis é a de Santa Catarina. Se você se determina, vai ser fácil, tenho fé. Rio Grande do Sul, amigo, Porto Alegre tem, eu digo. Na beira do rio Guaíba, lá embaixo ainda há, no estado do Paraná. Não esqueça, Curitiba. Seu confrade agora avisa, Centro-Oeste finaliza. Não se canse aí, seu moço, o cordel cultura traz. É Goiânia de Goiás, Cuiabá de Mato Grosso. Para tirar a nota azul, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai dizer. No Distrito Federal, a capital nacional é Brasília, pode crer. Com roteiro concluído, espero ter atingido a meta, inscrito querido, de levar informação. Foi boa a minha intenção. Usei a rima por meio, em versos fiz um passeio, a todos meu abração. Gerson Brito. Chegamos então à nossa última viagem pelo Brasil por uma das 27 unidades federativas do Brasil, que é o Distrito Federal. Situado na região Centro-Oeste, é a menor unidade federativa brasileira e a única
que não tem municípios, porque ela é dividida em 33 regiões administrativas. Em seu território fica então a capital federal do Brasil, que é Brasília, e é também a sede do governo do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele é praticamente um enclave no estado de Goiás. Não fosse a pequena divisa de pouco mais de 2 quilômetros de extensão com o estado de Minas Gerais. Durante o Império, o predecessor ao Distrito Federal atual era um município neutro, onde se situava a corte, na cidade do Rio de Janeiro. Depois da proclamação da República, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a capital federal, que no início da década de 60 foi transferida para Brasília, no centro do Brasil, no leste do estado de Goiás e a oeste do estado de Minas Gerais. Quando a sua transferência, o território onde se localizava anteriormente o antigo Distrito Federal, onde a cidade do Rio de Janeiro se situava, passou a ser o estado da Guanabara, que existiu de 1960 a 1975. Com a reordenação republicana do território brasileiro, as províncias passaram a estados e cada um deles passou a ser uma unidade da federação. Quase todos os estados surgiram das províncias de mesmos nomes, exceto o Distrito Federal e outros estados criados pela divisão territorial. O atual Distrito Federal foi idealizado por um projeto do então presidente Juscelino Kubitschek de mudança da capital nacional da cidade do Rio de Janeiro para o centro do país. Até a chegada dos portugueses ao litoral do Brasil no século XVI, a porção central do país, na qual se incluiu o atual Distrito Federal, era ocupada por indígenas do tronco linguístico macro-G, como os acroás, os chacriabás, os chavantes, caiapós, javaés, etc. No século XVIII, a atual região ocupada pelo Distrito Federal, que era cortada pela linha do Tratado de Tordesilhas, que dividia os domínios portugueses dos espanhóis, tornou-se rota de passagem para os garimpeiros de origem portuguesa em direção às minas de Mato Grosso e Goiás. Data dessa época a fundação do povoado de São Sebastião de Mestre das Armas, que é a atual região administrativa de Planaltina, no Distrito Federal. A cidade de Salvador foi a primeira sede administrativa do Brasil durante o período que vai de 1549 a 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Os participantes da Conjunção Mineira de 1789 defendiam que a capital do país deveria ser a cidade de São João del Rei, enquanto os nordestinos da Revolução Pernambucana defendiam que a capital do Brasil deveria ficar no Nordeste e nas proximidades do mar. Mesmo com todas essas divergências, havia o consenso de que o Brasil deveria ter como sede administrativa uma cidade que facilitasse tanto o desenvolvimento do país como sua defesa. Havia preferências para que esta sede funcionasse no interior do país, pois isso estimularia a ocupação do interior do Brasil, bem como tornaria a capital menos predisposta a invasões estrangeiras, que aconteciam com mais frequência na zona litorânea. O sonho com Brasília, a capital federal, começou a existir a partir de 1823, na primeira Constituinte no Império Brasileiro, com uma proposta feita por José Bonifácio de Andrade e Silva, que defendeu a mudança da capital para uma região mais central no país, mostrando as vantagens de se construir a capital em uma das vertentes do Rio São Francisco. Durante a defesa de sua proposta, ele até sugeriu o nome da cidade, tal qual conhecemos hoje. Porém, somente a partir de 1839, iniciou-se uma reflexão sobre a construção de uma cidade no Cerrado do Planalto Central, nas proximidades do Rio São Francisco.
Em 1852, essa questão despertou o interesse do historiador Varhagen, que defendeu essa ideia em vários artigos, reunidos em um pequeno bloco de textos com o nome A Questão da Capital Marítima ou no Interior. Para sua satisfação pessoal, em 1877, Varhagen faz a sua primeira visita prática ao local, onde definiu o lugar mais apropriado para a construção da futura capital. Um triângulo formado pelas lagoas Feia, Formosa e Mestre d'Armas. A construção da capital federal ficou consolidada no artigo 3 da Constituição da República de 1891, que estabelece: fica pertencente à União, no Planalto Central, uma zona de 14.000 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Floriano Peixoto, o segundo presidente da República, pretendendo dar continuidade ao que tinha sido determinado pelo texto da Constituição, estabeleceu, em 1892, a Comissão Exploradora do Planalto Central do Brasil, que foi chefiada pelo geógrafo Luiz Cruz. Este, após seu retorno, apresentou um relatório no qual delimitava uma área retangular, a qual ficou conhecida como Retângulo Cruz. Após essa expedição, devido às dimensões desse empreendimento, o plano de construção foi um pouco esquecido. Porém, com a vitória da Revolução de 1930, o assunto voltou à tona. Em 1922, uma comissão do governo federal estabeleceu a localização no Cerrado Goiano, mas o projeto ficou engavetado. No dia do centenário da independência, o presidente Epitácio Pessoa mandou erigir no Morro do Centenário, em Planaltina, um obelisco com os seguintes dizeres: sendo presidente da República o excelentíssimo senhor Dr. Epitácio da Silva Pessoa, em cumprimento ao disposto no decreto 4.494, de 18 de janeiro de 1922, foi aqui colocada, em 7 de setembro de 1922, ao meio-dia, a pedra fundamental da futura capital federal dos Estados Unidos do Brasil. Em 1946, uma comissão chefiada por Paulo Coelho atestou a excelente qualidade do lugar já pré-estabelecido para a construção. Em 1954, outra comissão chefiada pelo general José Pessoa finalizou os estudos já realizados e definiu que a área da futura capital seria o espaço delimitado pelos rios Preto e Descoberto e pelos paralelos, que abrangia áreas territoriais de 3 municípios goianos. Em 1955, durante um comício na cidade goiana de Jataí, Juscelino Kubitschek, que em seus discursos sempre defendia o respeito à Constituição e às leis, foi perguntado se respeitaria, se eleito, a Constituição e mudaria a capital federal para o Planalto, de acordo com o que ela determinava. JK respondeu que cumpriria com o que a Constituição decretava. Em 56, após ser eleito para a presidência da República, JK, por iniciativa própria, enviou ao Congresso uma mensagem propondo a criação da Companhia Urbanizadora na nova capital. Após a aprovação desse projeto pelo Congresso, em setembro do mesmo ano, o presidente sancionou a lei e criou a empresa. Com isso, a nova CAP, empresa de caráter público, foi incumbida de planejar e executar a construção da capital federal na região delimitada pelo general José Pessoa. Após um concurso público que selecionaria o plano piloto da cidade, uma comissão julgadora escolheu o projeto urbanístico do arquiteto Lúcio Costa, que foi aprovado como lei por unanimidade na Câmara e no Senado.
Com isso, também foi oficializado o nome Brasília, bem como a escolha de Oscar Niemeyer como arquiteto e de Joaquim Cardoso como engenheiro cultural. Em 2 de outubro de 1956, Juscelino Kubitschek, JK, assinou, no local da futura capital federal, o primeiro ato, nomeando Mário Meneghetti como ministro da Agricultura. Nesse mesmo ano, deu-se início às obras sobre a fiscalização de Niemeyer e Israel Pinheiro. Formou-se então o núcleo bandeirante, com candangos. 30.000 operários construíram Brasília em 41 meses. Israel Pinheiro foi nomeado primeiro prefeito do Distrito Federal em 17 de abril de 1960, um pouco antes da sua inauguração, que ocorreu em 21 de abril de 1960, data escolhida em homenagem a Tiradentes por Juscelino Kubitschek. Quando o cargo foi transformado em governador, o indicado pelo presidente da República foi Hélio Prates. Em 1987, Brasília é declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. O primeiro governador eleito pelo voto direto foi Joaquim Roriz, que teve o seu mandato compreendido de 1988 a 1990. A principal atividade econômica da capital federal vem da sua função administrativa. Em função da construção de Brasília e em busca de melhores condições de vida, muitas pessoas vieram de todas as regiões do país. Por conta disso, o Distrito Federal, ele possui diferentes costumes, sotaques e culturas. O Distrito Federal não possui uma cultura de características próprias, porém dessa mistura e com o passar do tempo surgiu a sua identidade cultural. Muitas pessoas acreditam que particularmente Brasília possui atributos místicos. Os religiosos, por exemplo, acreditam que a capital federal é resultado de uma profecia mostrada a Dom Bosco em 30 de agosto de 1883, através de um sonho no qual ele relata que entre os paralelos 15 e 20 havia uma depressão bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um lago. Então, repetidamente, uma voz assim falou que quando vierem escavar as minas ocultas, no meio dessas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, vertendo leite e mel. A segurança pública do Distrito Federal é a que possui maior efetivo e é a mais moderna do país. No Distrito Federal, o metro quadrado de área residencial é um dos mais caros do país. Como o Distrito Federal é feito por uma miscigenação de pessoas de todas as partes, sua culinária também é bem diversificada. Pode-se encontrar ali como pratos típicos churrasco, filé de tilápia, pato no tucupi, arroz com pequi, buchada de bode, chico angu, pão de queijo e tantas outras delícias. O Federal, pela sua história, por como começou essa unidade federativa do nosso tão querido Brasil, ali onde está a sede do governo, onde está o governo, é onde acontece tudo e é para onde os olhos do mundo todo se voltarão nesse domingo, dia 1º, com o novo presidente tomando posse. Este foi a história do Distrito Federal. Foi resumida, mas deu para a gente conhecer um pouco a história de como ela começa, um pouco da culinária e um pouco da cultura. Se um dia vocês tiverem oportunidade de também ir até lá, conhecer esse lugar que é tão importante para o país, porque é onde está a sede do governo, é onde tudo acontece. Então, com certeza, vocês vão gostar muito de conhecer. É a história do nosso país, tenho certeza que vai enriquecer vocês muito. Eu espero de coração que vocês tenham gostado de fazer essa viagem comigo hoje pelo Distrito Federal. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para nossa próxima história.
Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima! Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou, quando Brasília fez maior a sua glória. Com esperança e fé, era o gigante em pé, vendo raiar outra alvorada em sua história. Com Brasília no coração, epopeia surgir do chão, o candango sorri feliz, símbolo da força de um país. Capital de um Brasil audaz, bom na luta e melhor na paz. Salve o povo que assim te quis, símbolo da força de um país. Todo o Brasil vibrou e nova luz brilhou, quando Brasília fez maior a sua glória, com esperança e fé. Era o gigante em pé, vendo raiar outra alvorada em sua história.